Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, a palavra que o Senhor nos traz avante, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. 2 Peter, chapter 3. I'll ask a brother or sister to help with the translation. We're not sure we're going to be able to do both languages, but as if you have a brother that can help translating or sister can help, maybe there's not enough, they'll be okay. Glória a Jesus. E disse assim a Sagrada Escritura: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, que desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e ter por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, os amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei em graça e crescimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Prezados irmãos, vemos aqui a palavra do Senhor que Deus nos manda nesta noite para a igreja, preparando a igreja, irmãos, para a vinda do Senhor. Porque, irmãos, nós, especialmente o conforto dos dias presentes, irmãos,
muitos de nós, estamos despercebidos que a volta do Senhor acontecerá, que ela existe, que ela virá, que o Senhor voltará. Irmãos, nós, cada dia mais, estamos ocupando da nossa vida, irmãos, no conforto, na prosperidade, no crescimento material, tecnológico, irmãos, no crescimento intelectual. É o que o homem preocupa no dia a dia. Mas pouco se fala da vinda do Senhor. Pouco se fala da vinda do Senhor. Se não viermos na igreja, não ouvimos falar mais da vinda do Senhor. E mesmo na igreja, muitas vezes, irmãos, não se fala mais da vinda do Senhor. E é o momento em que nós precisamos de pensar nisso, irmãos, porque o Senhor desperta o apóstolo para falar da vinda do Senhor, para que não estejamos dormindo, irmãos, e nós não estejamos nos ocupando com certas coisas e com outras coisas, pensando que tudo vai passar, irmãos, e está tudo bem. Não, irmãos, tem que haver uma responsabilidade em todos nós para prepararmos, irmãos, a nossa condição, irmãos, e prepararmos para sermos servos de Deus a cada dia mais atuante, preparando a igreja, preparando nós mesmos para a vinda do Senhor. Porque diz aqui, irmãos, que nós, sabendo dessas coisas, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade, irmãos, sabendo dessas coisas, precisamos saber, porque, irmãos, o que acontecia naqueles dias é o que Deus deu antes também, falando sobre os gregos e os hebreus, irmãos. Havia entre eles contendas graves, contendas sérias, irmãos. E havia uma força muito grande naquela igreja, naquelas igrejas, irmãos, tentando voltar à obra para antes da obra do Senhor Jesus, para que o povo voltasse à lei novamente, voltasse a se circuncidar, voltasse a guardar a lei, e que a lei poderia nos salvar, irmãos, e tinha um movimento muito grande sobre isso, e outras coisas mais. Mas isso, irmãos, era apenas uma ferramenta que era usada para que pudesse tirar a fé da igreja, a fé do Senhor, e pudesse dividir a igreja e causasse separação e divisão no meio da igreja. Possivelmente, hoje ninguém está mais preocupado com a circuncisão, como foi falado, e com outras coisas, mas, irmãos, existem outros movimentos que acontecem para separar a igreja de Cristo, nos confundir da fé e tirar de nós a esperança que nós temos que ter no Senhor, irmãos, aquela visão clara da obra de salvação que Ele fez por nós, para que por esta obra sejamos salvos, irmãos, e por esta obra venha a ser transformada em nós a figura de Jesus Cristo. Apesar dos irmãos dizer assim, porque, irmãos, até um pouco antes, diz aqui, falando daqueles que traziam a divisão, no capítulo 2, diz assim, irmãos, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E diz mais, estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas se reserva, porquanto, falando coisas arrogantes e vaidades, engodam com a concupiscência da carne com dissolução. Mas a Irmandade sabe o que é dissolução, com divisão, com separação, para dissolver a graça do Senhor, com dissolução, aqueles que estavam afastando dos que andavam do erro. Estavam afastando, mas eles são dissolvidos a voltar a agrupar com eles novamente. Isso é pecado, não é, irmãos? Diz aqui, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, esse tal se faz servo. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo e do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo forem outra vez envolvidos nela vencido, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. Irmãos, é duro, mas nós temos que pregar isso para a igreja. Não é? Aqueles que se separam, aqueles que levantam contra as dignidades, que separam a igreja, que coloca confusão no meio da igreja. Isso é pecado diante de Deus, irmãos. Nós temos que estar firmes. Irmãos, diferente é aquele que está na frente doutrinando a igreja dentro da palavra. Que às vezes uma doutrina vem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Isso não é divisão, isso é ensinamento e revelação do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor.
Então diz aqui, são nódoas nas vossas reuniões. Nuvem sem água. Aquela nuvem que passa, faz um barulhão danado, mas não choveu, foi embora. Cadê a água? Estamos esperando. Não tem. Vamos tomar cuidado, irmãos, para não ser vítima disso. Engodando o coração daqueles que já estavam fugindo do erro. Irmão, mas sendo engodado por certos ensinamentos, voltam a cair na mesma coisa que estava antes. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque aqui diz o Senhor, você lembra que o Senhor falando que quando vem o Senhor e a pessoa dá ouvido à palavra, vem o Senhor e faz uma limpeza na casa, expulsa todos os espíritos, fica limpo. Não é? Mas a pessoa voltando novamente ao erro e ao caminho, aquele espírito que saiu volta e traz com ele mais 7. Trazendo confusão, divisão, separação e o que é pior, perdendo a fé. E aqui diz, cuidado, para que não venhamos também perder a fé. E o estado desta condição agora é pior, porque diz aqui, porquanto depois de ter escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador, forem outra vez envolvidos e neles vencidos, tornou-se o estado pior do que o primeiro. Por quê? É aquele que creu. O Espírito foi embora, depois ele voltou novamente, porque encontrou lugar e achou e trouxe com ele mais 7. Porque o melhor lhes fora que não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. É a doutrina da palavra, irmão. Está aqui escrito, é mandado de ler. Capítulo 2. Então temos que ter cuidado, firmeza, fé, irmãos. E o servo de Deus pregar a palavra com firmeza, irmãos, para que todos creiam na palavra. A mandade não é para crer em nós, é crer na palavra. Entender a palavra, irmãos, para que saiam. Porque, irmãos, esse espírito de sedição, espírito de confusão, ele está no mundo espalhado, o espírito do anticristo, e ele está entrando na igreja pouco a pouco e nós não estamos percebendo. E é momento da igreja despertar e saber que esse espírito está operando agora, irmãos, no mundo e pouco a pouco tentando entrar na igreja. Com dissolução, com separação, com confusão, irmãos, e nós temos que ter essa fé no Senhor, porque que o apóstolo estava falando disso na segunda carta dele, para que o povo saísse dessa sedição, saísse dessa confusão e colocasse atenção na palavra do Senhor. Então, irmãos, está aqui a doutrina, para que todos possam entender e fugir, irmãos, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque diz a palavra, melhor fora que não tivessem nem conhecido o Senhor, do que depois de conhecer o Senhor, aconteçam essas coisas. Porque vem outros espíritos, irmãos, vem outras confusões, vem outras ideias, vem outras doutrinas, vem separação. Irmãos, palavra do Senhor. Devemos prestar atenção, porque a vinda do Senhor, Ele virá. Não é? Então, aí dizia, amado, escrevo essa agora a segunda carta, para que estáis esperto, com exortação do vosso ânimo sincero, para que lembrei das palavras que primeiramente vos foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Irmãos, vejam bem, que aqui naquele tempo, irmãos, a Bíblia não existia. Mas não existia a Bíblia. Existiam os livros dos profetas, os Salmos, irmãos. O Pentateuco existia em livros separados, em scrolls que tinha que, em pergaminhos que tinha que se abrir para ler, e se juntava. E o privilégio do povo ouvir a palavra, irmãos, era quando ia na sinagoga, no templo. Que os nossos irmãos não tinham. Nossa irmandade não tinha, irmãos. Então os apóstolos, irmãos, aqui tem um mistério da palavra muito glorioso, que o Senhor Jesus fala lá em 14 de São João, ou 15, diz que, o Senhor deu de falar hoje ainda, vos enviarei aquele Espírito Santo, aquele Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho falado. Os apóstolos lembravam, irmãos. Os apóstolos lembravam porque eles estiveram com o Senhor. Os discípulos lembravam porque eles estiveram com o Senhor. Mas, irmãos, o tempo foi passando.
O tempo foi passando, o mesmo Espírito que fazia eles lembrar que o Senhor Jesus havia mandado, despertou eles para que nós lembrássemos através das Escrituras que eles escreveram para nós. Então o Espírito Santo, irmãos, inspirou as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, para que nós não esquecêssemos, instituída também pelo Espírito Santo. Existem aqueles que falam contra o apóstolo São Paulo, temos, especialmente aqueles que voltaram para o sábado, fala do apóstolo São Paulo, e fala de outros. Ah, mas ele errou em tal ponto, ele errou em tal ponto. Irmãos, o Espírito Santo não erra. Especialmente quando ele fala sobre o casamento e fala sobre a mulher, o Espírito Santo não erra. É que nós não estamos entendendo o que o Espírito Santo está falando para a igreja. E oxalá que o Senhor, nesta noite, abra o nosso espírito para que possamos receber e entender que as Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Senhor, nós recebemos e aceitamos exatamente como ela é, porque esta é a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia veio muitos anos mais tarde, quando os homens também, guiados por Deus, irmãos, foram colocando os livros juntos, foram colocando os livros e chegou a acontecer. Não dá para entrar na parte histórica, o tempo já acabou. Foram colocando e colocou para nós, compilado esse livro sagrado que nós temos, que ele contém a palavra de Deus. Né, irmãos? Então está aqui, irmãos, mas essas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito do Senhor que disse lá: vos enviarei aquele Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenham falado. Irmãos, o Espírito Santo foi inspirando os apóstolos, eles foram escrevendo, e está aqui, manda lembrar das Escrituras, que foram dadas pelos profetas e também pelos apóstolos. Então, irmãos, está aqui para a igreja, para que nós lembramos. Irmãos, não vamos perder de vista, porque hoje nós andamos de avião, para baixo e para cima, de carro bonito, que tem ar-condicionado, né? E casas bonitas, Deus prepara, parecendo que nós vamos viver nessa terra para sempre. De repente, um tem um ataque cardíaco e vai embora, outro pega a Covid e vai embora, outro tem uma enfermidade e vai embora, esquecendo que, de uma maneira ou de outra, nós estamos encontrando com o Senhor. E se Ele não vier para nós coletivamente logo, porque a vinda dEle virá, de toda maneira nós vamos encontrar com o Senhor. Aqueles que creram e guardaram a sua palavra e viveram ela. Então, irmãos, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Que convém. Cada um responde diante de Deus: ah, Senhor, eu sou o primeiro a dizer para os irmãos, eu tenho muita coisa para melhorar, irmãos. Eu tenho muita coisa e preciso estar aos pés do Senhor dia e noite. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu sou o primeiro a confessar diante de Deus para os irmãos. Né, irmãos? Então nós temos que ter isso aqui, irmãos, adiante de nós, para que venhamos guardar, primeiramente, irmãos, o que está em nós, depois daquilo que vem até nós. Porque, irmãos, hoje, a Irmandade precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque o poder da comunicação é tão grande, irmãos, que muita coisa vem para nós e nos separa desse amor. Porque hoje, irmãos, ainda nós temos que lembrar que Deus dava do apóstolo falar, aqui, o apóstolo Pedro falar, né, irmãos, das cartas que o apóstolo São Paulo falava, fala que foi repetido em várias cartas do apóstolo sobre a longanimidade do Senhor. Long suffering, irmãos, que é a paciência de esperar, a paciência, a coragem de esperar no Senhor. Porque, irmãos, paciência, irmãos, não é nós simplesmente sermos uma pessoa, irmãos, que passiva, não, irmãos, é receber do Senhor esta coragem de esperar nele e esperar nele nas promessas e na sua palavra. Ter esta força diante do Senhor, porque a paciência, irmãos, é uma qualidade do Espírito e é uma força que Deus deu para nós. Longanimidade. É uma das qualidades, um dos frutos do Espírito, é a longanimidade. Irmãos, é uma força de Deus. Ah, mas o irmão era muito mole. Olha, tá... Não, às vezes ele está esperando com paciência no Senhor, mas aquela paciência firme. Porque, irmãos, diz o Senhor que o Senhor, nós recebemos de Deus, da longanimidade de Deus, que Ele nos esperou com paciência. Irmãos, e será que o Senhor ficou lá esperando, irmãos, passando a mão no cabelo, esperando o que ia acontecer, irmãos, conosco? Não. Ele ficou esperando porque ele sabia pela força do Espírito Santo que a obra seria feita em nós. E é feita em nós. Esta é a longanimidade de Deus. Sabendo que a obra de Jesus viria e faria a obra que fez e está fazendo até agora no meio da igreja. E milhares e milhões estão recebendo esta obra, sendo transformado pela longanimidade de Deus, de esperar em nós, e não nos jogar fora antes do tempo.
mas esperar em nós essa transformação. E Deus derrama na igreja nesta noite esse conhecimento para que possamos esperar. Não esquecer dele e desta obra que ele fez em cada um de nós. Porque aqui está, irmãos, porque o engano vem. Mas desde que os nossos pais falaram, isso existe. Desde os tempos passados, tudo existe. Não é? A terra para sempre vai existir, existiu, sempre vai acontecer isso aí. Não é? Onde está a promessa? O Senhor falou que iria vir, não veio. Quando que vai vir o Senhor? E às vezes o inimigo nos ataca nas coisas pessoais. Nossa, estamos esperando a longanimidade de esperar em Deus em alguma coisa, mas a esperança tem que ser uma esperança viva, irmãos. Não é? Somos atacados por estar esperando. O irmão e a irmã não vai cumprir nada. Uns esperam 10, 20, 30, 40 anos, alguma coisa, mas chega. E esta coragem, irmão, só recebemos ela pelo Espírito Santo. Não é? E o Senhor esperou nós, irmãos. Ele nos esperou para que aparecesse em nós a obra de Cristo. A obra de salvação é a longanimidade dele de esperar em cada um de nós, para que possamos nós ser transformados pela palavra dele. Bom, então está aqui a palavra do Senhor, irmãos. Então diz aqui, portanto, vós, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Irmão, irmã, se alguma coisa está difícil, porque está difícil, o mundo está indo de mal a pior. Irmãos, a disseminação da informação, hoje, irmãos, não somos contra isso, precisamos de informação, precisamos de buscar, mas, irmãos, as informações mentirosas, pecaminosas, perigosas, estão aí. E vem com uma face, mas o que está por baixo é outra coisa. Não é, irmãos? Então diz aqui que nós não seremos arrebatados por essas coisas. Guardamos desse engano, de coisas abomináveis. E não venhamos descaiar da firmeza da nossa firmeza, da nossa fé em Cristo Jesus, irmãos. Antes, nos é dada uma outra opção aqui. Antes, crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, porque se o irmão e a irmã tiverem o conhecimento um pouquinho do que é o Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós ainda não conhecemos tudo do Senhor. Hoje nós conhecemos um pouco, é uma surpresa, é uma glória. Amanhã, irmãos, nós conhecemos mais, é outra surpresa, é outra glória. E depois, o ano que vem, muito mais, nós estamos conhecendo ainda o Senhor. E esse pouco que nós recebemos, irmãos, o Senhor quer dar ainda cada vez mais. Antes, crescer na graça e conhecimento. Esse conhecimento, irmão, não é conhecimento literário, não é conhecimento, não, é conhecer o Senhor. Irmão, vou dar um exemplo bem simples para a Irmandade, no que Deus está dando aqui para nós. Não sabe quando nós olhamos no olho de um filho nosso e nós sabemos que ele está sofrendo? Ou nós sabemos que ele está contente? Quando uma olha no olho da tua esposa e sabe que ela está triste? Ou no olho do teu esposo e sabe que ele está sofrendo, ele está passando alguma coisa? Não é? Às vezes o choro de uma criança, irmãos, a mãe, está lá 50 crianças, chorou uma criança, a mãe sabe pela frequência do choro, é aquele meu filho. E a mãe fala, fulano, pode estar 20 pessoas no restaurante, ele diz, a voz da minha mãe. Conhecimento de Deus. É esse conhecer Ele e Ele nos conhecer a nós. É esse conhecimento que Ele quer dar para nós. Claro, nós precisamos às vezes buscar e ter esse conhecimento da Escritura, mas quanto mais nós conhecemos, mais Ele nos conhece, mais nós conhecemos dEle também. Glória ao nome do Senhor. E é esse conhecimento de Cristo que o Senhor quer derramar sobre nós. Agora, irmãos, não nos resta outra coisa, sabendo dessa gloriosa obra de salvação que Ele derramou sobre a igreja, sobre todos nós, a não ser glorificar a Ele. Porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E diz aqui, a Ele, glória ao Senhor, seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, eu gostaria que a igreja estivesse sentindo a virtude que eu estou sentindo aqui agora. Porque, irmãos, esta obra do Senhor, receber isso do Senhor é um presente de Deus. É uma glória de Deus.
E o Senhor tem disponível para... Não é que vai vir amanhã, não, está agora disponível para a igreja. Agora disponível para nós. Para que sejam participantes dessa graça, dessa glória que Ele trouxe para nós. A longanimidade de Deus. E que cai sobre o irmão, cai sobre a irmã. Porque é um dos frutos do Espírito, irmãos. E Deus derrama sobre nós nesta noite, pela virtude do Espírito Santo, através da nossa condição de nos submetermos à vontade dEle. Deus seja louvado. Amém.